Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que a boa mão do Senhor seja sobre a vida de você que se encontra aqui nessa noite, você que está em casa, você que foi impedido de aqui estar, você que está viajando, que está trabalhando, que o Senhor te alcance e tenha misericórdia de ti, da tua vida, da tua casa, da tua família, no nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito do auto-engano. Auto-engano. O que é auto-engano? Auto-engano é o resultado de um processo mental que faz com que o indivíduo, em um momento, aceite como verdadeira uma informação tida como falsa por ele, mesmo em outros momentos. Exemplo: quantos de nós adiantamos o relógio, o próprio relógio, para não chegarmos atrasados em um compromisso? A gente sabe que está sendo enganado. Estou enganando à toa. Vou adiantar 10 minutos para poder não atrasar. É um auto-engano. Mas para falar sobre isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, capítulo 19, do 16 ao 22. Amém? A palavra do Senhor diz assim: eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Querido Deus e amado Pai, aqui estamos, ó Pai, nessa noite, no Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder. Traz iluminação, Senhor, sobre essa palavra, sobre o que vamos falar, que o Senhor possa trazer à nossa memória tudo aquilo, ó Pai, que possa estar nos enganando, nos tirando do foco, nos tirando a visão, ó Pai, da verdadeira causa da Tua vinda nesse mundo. Muitas das vezes, Senhor, acreditamos, cremos, Senhor, que o Senhor veio a esse mundo, que o Senhor nasceu, que o Senhor cresceu, que o Senhor viveu entre nós, que o Senhor padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, mas o Senhor ressuscitou, Pai, ao terceiro dia.
E é nessa certeza, nessa convicção, ó Pai, que a morte não te segurou, que o túmulo está vazio, é que nós cremos, Senhor, na redenção da nossa alma, é que nós cremos, Senhor, que um dia iremos encontrar com o Senhor e ver o Senhor face a face. Pai, não nos deixe, ó Pai, cair no alto engano, mas nos livra, Senhor, de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. Auto-engano. Auto-engano são as mentiras que nos sustentam. Esse jovem chegou perto do Senhor Jesus e falou com ele: bom mestre. Jesus vira para ele e fala assim: bom mestre? Não, só existe um que é bom. E esse que é bom é Deus. Jesus, em outras palavras, está falando com ele ali: você crê que eu sou o Senhor? Você está me chamando de mestre, mas você crê? Eu estou te dizendo que bom é só um, que é Deus. Você crê que eu sou Deus? E aquele jovem começa a perguntar para ele: o que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus vira para ele: obedeça aos mandamentos, obedeça à lei. E aquele jovem fala: tudo isso tem feito. Realmente, o exterior ele fazia, o exterior, a aparência por fora, ele cumpria com rigor, mas o interior não havia nada. O alto engano. Os fatos foram ignorados, modificaram os significados das mentiras que nos sustentam durante um certo tempo, ou até mesmo pela vida inteira. Muitas das vezes nós começamos a crer numa mentira, nós começamos a crer em algo que, para nós, por a gente repetindo, aquilo se torna algo verdadeiro, e que nós vamos sustentando aquilo como se fosse a verdade, mas estamos sendo enganados. E muitas das vezes, meu irmão, conscientes do engano, consciente que estamos enganando a nós mesmos, estamos achando que estamos enganando o mundo, mas quando nós vemos, nós mesmos estamos sendo enganados. E o auto-engano é isso. Inventamos essas mentiras para fugirmos da realidade. Inventamos mentira para fugir da realidade e vivemos no inconsciente. Vivemos no superficial, vivemos de uma certa maneira que estamos vivendo uma coisa, mas, como se diz, será se alguém vai descobrir? Será se alguém vai desconfiar de mim? Como estamos a nossa vida? Chegar diante do Senhor e chamar Ele de bom e não crer que Ele é o Senhor, é como Paulo disse: olha, se não acreditarmos, se não crermos que o Senhor Jesus ressuscitou e que está vivo e que está sentado à direita de Deus Pai, aonde só vai levantar agora para julgar os vivos e os mortos. Se nós não crermos na ressurreição, se não crermos na promessa da vida eterna, a nossa fé é em vão. A nossa fé não vale nada. É uma fé vazia, é uma fé de loucura. Se não crermos que Ele ressuscitou e que Ele está vivo e que vai voltar, e que todas as promessas dEle vão se cumprir, não creia no Senhor Jesus dessa maneira. Não viva pelas expectativas que a nossa mente cria, as mentiras que a nossa mente cria, ou que muitas das vezes nós mesmos criamos e as colocamos como verdadeiras. Auto-engano. As mentiras invertidas são, de alguma maneira, com a intenção de conseguirmos algo concreto. Mentimos para conseguirmos algo que é real. Mentimos para conseguirmos algo que
Aos olhos de todos, não conseguiríamos. Mas se você tiver com a sua fé firme, se você tiver com a sua fé em ação, você verá que nada é impossível para aquele que crê. Aquele que crê, não há impossível para ele. Só basta ter fé, crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Consolador, o Salvador, e é o consumidor de todas as coisas. Todo ser humano tem alguma coisa que só contaria ao seu melhor amigo. Tem coisas na nossa vida, coisas particulares, você fala assim, eu só contaria isso para o meu melhor amigo. Mas muitas das vezes, nem o nosso melhor amigo nós não temos. Nós temos passado por essa vida. Muita gente fala assim, olha, eu tenho 1000 amigos na internet, eu tenho 1000 amigos no Face, é nisso e naquilo. Mas e na vida real, você tem um? Tem pelo menos um na sua vida? Ou talvez esse um que você vai contar, você vai olhar, você fala, não, eu tenho 5. Você começa a contar, mas fulano já pisou nas bolas comigo uma vez. Ah, esse outro aqui é meu amigo, mas ele sumiu, não vejo mais. E quando você vai olhar, você fala, eu tenho um só. Mas eu tenho um segredo que se eu contar para ele, ele vai guardar. Ele vai guardar. E esse amigo que você pode contar para ele o que você quiser, que ele vai guardar o seu segredo, é somente o Senhor Jesus. Conte para ele a sua dor, conte para ele os seus problemas, conte para ele as suas lutas, as suas aflições, que só ele pode resolver. Não viva no auto-engano, mas todos têm preocupação, têm medo, têm receio, tem algo que muitas das vezes nós não contamos nem para o nosso melhor amigo, nem para o Senhor Jesus nós não contamos, porque muitas das vezes nós ficamos com medo de contar para Ele e como se diz, estarmos duvidando do poder dEle. Olha para você ver, estamos vivendo já um ano quase essa situação. Mas, se nós prestarmos atenção, quem não está com medo desse problema que está aí? Quem não está com medo? Nós vimos pela história, pela palavra do Senhor, quantas coisas o Senhor fez. Ele curou coxos, aleijados, cegos, mortos, ressuscitou, pessoas paralíticas, limpou leprosos, fez tantas coisas. A Bíblia fala que ninguém que chegou diante dele saiu do mesmo jeito que chegou. Saiu do mesmo jeito, os enfermos. Mas temos tido medo dessa situação que está acontecendo, que o terror, a aflição, o medo da nossa mente, de vermos as notícias, oh, mais um hoje, mais um. E esse negócio estava tão longe da gente, hoje está tão pertinho. Pessoas que nós conhecemos, pessoas da mídia, pessoas da alta, se verdade ou não que foi por causa desse problema, não sabemos. Mas está aí. E quando nós olhamos isso, nós não temos coragem de falar para o Senhor Jesus, o nosso único amigo. Pai, fala comigo a respeito de tudo isso. Me mostra, Senhor, a verdadeira realidade de tudo isso. Nós sabemos que não vamos cair, nós não vamos morrer, se não for a hora, se não tiver determinado por Ele. Os nossos dias estão todos contados na palma da mão dele, de cada um de nós. Então, se nós não precisamos temer o mal,
Aquele que está em Cristo, nova criatura é, não precisa temer o mal, porque Ele é o nosso Criador, o nosso sustentador e aquele que vai nos levar para estarmos junto com Ele eternamente. Ele é o Senhor. Além dos pensamentos, a maneira de expressar, de se expressar, é muito importante. A vigilância, pois aí também está o auto-engano. Tem pessoas que andam no estique. Esse jovem chegou diante do Senhor Jesus. Cada um dos evangelhos vai falar de uma maneira. Um homem chegou diante do Senhor, mas cada um detalha de uma maneira, mas Mateus vai um jovem, uma posição na sociedade, uma pessoa de respeito, uma pessoa que tinha uma postura. A postura dele era engano, auto-engano. Vivia numa arrogância. Estou salvo. Eu cumpro todas as coisas. Mas esqueceu da principal, do amor ao próximo. O amor ao próximo. O amor ao próximo, nós mostramos que amamos o nosso próximo, não é com autoajuda, não. Não é ajudando muitas das vezes, não. É querendo que aquele que é nosso próximo tenha um encontro com o Senhor. É para que ele entenda que a palavra do Senhor tem que ser anunciada dia após dia e que nós temos que saquear o inferno, coisa que a igreja está parada, coisa que nós estamos parados e não estamos anunciando essa palavra a tempo e a fora de tempo, aonde nós formos, aonde você for, você é um missionário, você é um embaixador do Senhor. Não para vender nada, não para apresentar nada, mas para saquear realmente o inferno e povoar o céu. Sabemos que tudo na vida tem uma medida. O Senhor vai falar sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado da cidade chegou ao limite. Havia supor-se uma espécie de um cálice que foi enchendo, e quando o pecado transborda, está na hora do Senhor agir, está na hora do Senhor vir. E muitas das vezes nós vamos postergando, vamos deixando para depois uma decisão que temos que tomar no dia de hoje. Vim para o Senhor Jesus consertar a nossa vida, observar, não vivermos nos engodos, não vivermos nas enganações da vida, achando que está tudo bem. Não está tudo bem se não tivermos com o Senhor Jesus, se não compreendermos o sacrifício da cruz, se não colocarmos a nossa vida em ação, a nossa vida procurando a cada dia a santificação, ninguém verá o Senhor. Se não houver a santificação, não veremos ao Senhor. A realidade da nossa vida é aquilo que nós construímos. Essa é a realidade da nossa vida. Ou você constrói ela para ir para as moradas eternas, ou para ficar. Ou para ficar aqui no processo que é antes da cruz. Até na cruz foram bênçãos para esse mundo. Foi cura, libertação, transformação e muita coisa. Mas quando Jesus anuncia, olha, eu vou para Jerusalém, ali vão escarnecer de mim, eu vou ser maltratado, vou ser esbofeteado, vão cuspir em mim, vão arrancar a minha barba, o meu cabelo na mão, mas eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia, eu estarei de volta. Vocês vão ficar sem me ver um pouquinho de tempo. Depois de tudo acontecido, Jesus ainda fica mais 40 dias com os seus discípulos.
é o que é maravilhoso. E aqueles discípulos não tiveram promessas de serem curados, de serem sarados, de serem ricos, de serem abençoados, de ter uma vida abundante, não. Não houve essa promessa para eles. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Cada um deles teve uma morte mais complicada do que o outro. Cada um deles. Mas morreram porque testemunharam que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, que a sepultura não o deteve, que aquela pedra que foi rolada, que tapou a boca do túmulo, ela foi aberta de dentro para fora. Ela foi aberta de dentro para fora. E quando as mulheres chegaram, o anjo que ali estava sentado em cima daquela pedra, não foi o anjo que abriu a pedra, não, que rolou a pedra, não, ele só estava sentado em cima dela. Ele disse para as mulheres: a quem procurais? Por que procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou? Ele vai à frente de vocês. Ele está indo para a Galileia, ele está indo à frente de vocês. É o Senhor que vai à nossa frente, seja no problema, seja na situação, seja naquilo que estivermos passando. Creia somente que o Senhor está indo na frente, Ele está abrindo o caminho, está liberando para que você vá seguindo as pisadas dele, mas anunciando que aquele que vai na sua frente, ele ressuscitou e vive para todo o sempre. Temos uma grande capacidade de criar tendências, superstições, crenças, tendências e histórias que só engana aquele que quer ser enganado. Só engana aquele que quer ser enganado. As armadilhas que caímos, é nós mesmos que as construímos. É nós mesmos que deixamos a nossa mente. Você deita no travesseiro à noite e você começa a imaginar as coisas e você vai deixando e você não corta aquele embalo de uma vez e fala: Jesus, o Senhor da minha vida, isso não está acontecendo. E quando nós deixamos nos enredar, nos levarmos pelos nossos pensamentos, nós vamos longe. E na maioria das vezes, nós estamos criando armadilhas e enganos. Muitos tremem diante da palavra do Senhor. Félix tremeu. Abra sua Bíblia em Atos 24, versículo 24 e 25. Não sei se Daniel vai colocar lá. Atos, não precisa abrir não, só fica lá no telão para vocês acompanhar mais fácil. Atos 24, versículo 24 e 25. Alguns dias depois, vindo Félix e sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora, vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Paulo não perdia a oportunidade. Paulo estava preso, mas Félix agora queria conversar com ele, e Paulo vai falar da realidade, daquilo que é necessário para que um homem seja salvo. Mas Paulo também foi um diálogo grande, foi um diálogo tão pessoal, que Félix ficou temeroso, porque Félix, como Herodes Antipas, tinha tomado a mulher de um outro homem. Essa mulher que estava com Félix aqui não era a mulher dele. E quando Paulo fala com ele do juízo de que ia acontecer na vida dele, ele ficou temeroso.
As palavras de Paulo foram interessantes. A sua palavra também, quando você chega perto de uma pessoa, ela é interessante, até que você não toque no pecado dela. Até que você não fale do pecado dela. Quando Paulo fala do pecado de Félix aqui, ele vai saindo de mansinho. Olha, numa outra oportunidade, se eu tiver tempo, eu te procuro e nós vamos conversar. Esse cara queria ganhar dinheiro de Paulo. Ele, 2 anos depois, ele se esqueceu de Paulo. 2 anos depois ele foi substituído. As pessoas gostam de ouvir falar de Cristo, desde que a vida pessoal delas não fosse profundamente confrontada. Se você confrontou a vida pessoal da pessoa, deixa para outro dia. Não está na hora de eu tomar uma posição pelo Senhor, não. Deixa para uma outra hora, uma outra oportunidade. Mas quando isso acontece, alguns resistem, outros fogem. Alguns vão dizer, oh, calma aí, o que você tem com a minha vida pessoal? Eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus, não estou aqui para ser criticado, não. Eu não estou aqui para ser contestado, não. Mas só que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Se ela não confrontar o pecado da pessoa, se ela não trouxer a pessoa para a realidade, se ela não trouxer mudança de vida para a pessoa, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas é nisso que o Evangelho consiste, no poder de Deus para transformar vidas. Quando o pecado é confrontado, o desejo de mudança, de transformação, é o poder do Evangelho. O Evangelho não é eficiente até que seus princípios e suas doutrinas se transformem em algo dinâmico que proporcione mudança de vida. Mas tem um recado para você ficar alegre. Quando alguém resistir ou fugir do seu testemunho, saiba que você teve sucesso ao tornar as boas novas parte pessoal da sua vida. Quando você testemunha do que Cristo fez na sua vida e outros fogem, se alegre. Porque você está testemunhando que Jesus ressuscitou e que Ele transformou a sua vida. Se aquela pessoa não quis, a oportunidade ela teve. As consequências agora são dela. Estar persuadido pela palavra do Senhor também não é suficiente. Tem pessoas que acham a palavra bonita, gostam, mas não é o suficiente. Atos 26, versículo 27 e 28. Agora Paulo é levado diante de Agripa, Herodes Agripa. Esse cara, ele era um idumeu. Ele não tinha direito de ser rei, porque os edomeus eram os filhos de Esaú, lá do passado, de Edom. Então eles não eram para ser reis, eles não eram para governar, para reinar sobre Israel. Mas desde que Herodes o Grande tomou o poder, Herodes também era idumeu, esse daqui já é um neto de Herodes, também chamava Herodes Agripa. Esse cara, quando Paulo está preso, é levado até ele para ser julgado. E quando Paulo chega diante de Agripa, Atos 26, versículo 27 e 28, Paulo pergunta para ele: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Paulo sabia a origem daquele cara, Paulo sabia quem era ele, Paulo sabia que ele conhecia quem era o Deus de Israel e que ele estava ali de intrometido. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir
a que me faças cristão. Quantos ouvem a palavra de Deus, ouvem, mas com o coração duro? Nossa, essa pessoa quase me convence. Ela quase me convence da verdade, mas não vai ser assim desse jeito, não. Não vai ser fácil assim, não. Agripa respondeu a Paulo com uma observação sarcástica. Foi com gozação que ele vai falar. E no versículo seguinte, no versículo 29, nós vamos ver a respeito do que Paulo vai responder para ele. Agripa responde a Paulo com uma observação sarcástica. Paulo não reagiu, mas fez um apelo pessoal, ao qual esperava que todos os ouvintes responderam. Paulo faz, como se diz, muda de vida, arrependa. E Paulo vai dizer no versículo 29, e disse Paulo, provera a Deus aprovera a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo está falando, olha, quem dera que todos fossem como eu, mas somente essas algemas que me prendem. Essas não precisam se converter, mas que todos vocês ouvissem. Olha, Paulo falou isso há quase 2.000 ou 2.000 anos atrás. E essa palavra continua viva, essa palavra continua salvando vidas, essa palavra continua restaurando pessoas. Aonde ela é anunciada, o coração de alguém ainda arde de ver como Agripa recusou uma oportunidade e como Paulo responde com a sabedoria imensa. Queria eu que você fosse como eu. O mundo nos rejeita de todas as maneiras. Para o mundo nós somos escórias. E isso nós temos que entender. Quando você se torna servo, filho do Deus vivo, o primeiro lugar que te rejeita, se você é de uma família grande, de uma família que não tem Jesus, que não conhece os princípios, a rejeição começa na sua casa. Você não é convidado para mais nada. O palpite que você dá é ignorado com sucesso. Você pode escrever, você pode falar o que você quiser, que a pessoa só aperta o botãozinho lá, ignorado, deletado, acabou. Ele não falou nada. Assim somos nós. Paulo, em determinado lugar, fala, olha, nós somos colocados como espetáculo para o mundo, a escória. Aqueles que não têm valor para o mundo, mas para Deus são pérolas de grande valor. Não deixe que o mundo te diminua, mas preste atenção na palavra do Senhor. Não deixe que os enganos, que o auto-engano entre e te causa um prejuízo eterno. Trazer grandes ofertas. Muitas pessoas acham, não, eu vou dar grandes ofertas na casa do Senhor. A oferta não precisa ser grande. A oferta pode ser pequena, mas de coração. Ananias e Safira caíram no engano da grande oferta. Eles venderam um terreno e combinaram os dois, o marido e a mulher. Ah, nós vendemos por tanto, todo mundo está dando oferta, vamos falar que nós estamos dando. Nós estamos dando tudo. O que aconteceu? Foi morte. Morreram fulminados na hora. De repente, depositar algo como se sendo para poder aparecer, não faça. Ter um bom começo com Deus. Não adianta ter um bom começo com Deus, mas não terminar bem. É preferível começar mal. Feito o Senhor vai contar a história daqueles dois jovens que o pai chegou perto de um e falou, filho,
vai trabalhar. E aquele filho falou assim, não vou, não vou. E ele chega perto do outro e fala, filho, você vai trabalhar? Vou, pai, eu vou. E o pai espera que ele saiu para trabalhar. Aquele que falou que não ia, no meio do caminho ele foi trabalhar, mas aquele outro não foi. É preferível começar mal, mas terminar dentro dos propósitos. Segundo Timóteo 4,10, Paulo vai falar de um homem chamado Demas. Não comece como Demas. Não comece bem como Demas, mas termine de acordo. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4,10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Demas foi para o mundo, esqueceu de tudo que tinha aprendido, de tudo que tinha ouvido, voltou para o mundo, amou o presente século. Quantos que vocês conhecem, cada um de nós conhece, pelo menos uma meia dúzia, de pessoas que amaram o presente século, que perderam tudo, estar entre os crentes. Olha, muitas pessoas falam assim, não, eu estou no meio dos crentes, eu estou no fogo, eu estou na fogueira. É lógico, certo, que uma brasa tirada da fogueira, ela vai criar cinza. A cinza vai botar, vai apagar. O fogo vai acabar. Mas estar só no meio de crentes também não é sinônimo de salvação. Não é garantia de ser salvo. Se o coração não estiver realmente na palavra do Senhor. Geazi andou com Eliseu. Geazi viu grandes sinais. Geazi viu o homem de Deus fazer um machado flutuar. Viu o homem de Deus tirar a morte que estava na panela. Viu um homem de Deus ressuscitar um morto. Viu um homem de Deus multiplicar pão, feito Jesus multiplicou. Viu tantas coisas. Mas um dia a ganância chega. Em 2 Reis 5, versículo 2 Reis 5, do 20 ao 27, não precisa abrir não, que eu vou só passar para vocês. Naamã, um homem valente, valoroso, vai até Eliseu para ser curado da lepra. Naamã é curado, mas quando Naamã é curado, Naamã quis pagar Eliseu, quis dar grandes ofertas para Eliseu. Eliseu falou, não, nós temos que partir de um princípio que Paulo vai dizer em Coríntios, de graça recebei, de graça dai. Aquilo que você tem aprendido da palavra do Senhor, compartilhe com o outro. Ensine. Eu gosto muito da frase de um dos pais da igreja, Eusébio. Eusébio falava, olha, eu não ensino a palavra de Deus para ninguém, se eu não ver nos olhos dele o desejo de aprender. E quando você olha Paulo falando, olha, de graça recebei, de graça dai. Eliseu não cobrou. Geazi estava junto com o homem de Deus, o profeta de Deus, que quando Elias foi levado ao céu, Elias pergunta para Eliseu, o que você quer que eu te faça? Eliseu fala assim, eu quero uma porção dobrada da sua unção. Elias vira para ele e falou assim, olha, dura coisa você está pedindo, dura coisa, mas se você me ver eu sendo tomado, a bênção está sobre a sua vida. E Eliseu viu os carros de fogo vindo e levando Elias. O primeiro milagre que Eliseu vai fazer é que ele tinha visto Elias batendo a capa na água. Elias bateu a capa na água, o Rio Jordão secou de um lado para o outro, e os dois passaram a seco e foram do outro lado. Mas agora Eliseu estava do lado de lá,
Elias foi tomado e só sobrou a capa dele para Eliseu. Eliseu pega aquela capa, o rio chega de um lado e para o outro. Eliseu só bate a capa na água e o rio abre de novo. Elias fez 7 milagres. Eliseu, enquanto estava vivo, fez 13. Ele pediu uma porção dobrada, ele fez 13. Aí a pessoa fala assim, espera aí, Eliseu morreu. A palavra não se cumpriu. Cumpriu sim. Os anos se passaram, houve uma guerra. E no meio daquela guerra morre um soldado. E o povo fugindo daqui, fugindo dali, pegaram aquele soldado morto e na sepultura de Eliseu. Quando o corpo daquele homem toca nos ossos de Eliseu, o homem ressuscita. O homem volta à vida. Cumpriu a porção dobrada. O que Deus tem te prometido? O que você tem realmente esperado do Senhor? São coisas somente para essa vida? Ou você está olhando além da cruz? Você está olhando além do túmulo? Aquele túmulo está vazio, olhe além dele, porque além dele é que está a vida eterna. Além dele é que está as promessas eternas para cada um de nós. Aonde nós vamos nos encontrar com ele. Terceiro, e Geazi, para concluir. Quando Naamã saiu, foi embora, Geazi correu atrás de Naamã. Olha, chegou os filhos dos profetas e estão precisando de alguma coisa. 2 mudas de roupa e parece que 2 ciclos de prata. Naamã manda carregar as mulas. Volta com o que você precisa. No caminho ele esconde, quando ele chega, o engodo da mentira, o auto-engano da mentira. Geazi tinha visto um dia um milagre tão grande de uma montoeira de soldados cercando para prender Eliseu. E Geazi fala, meu senhor, o que nós vamos fazer? A quantidade de soldados está aí. Eliseu vira para ele e fala assim, opa, você não está vendo nada, mais são os que são por nós do que os que são com eles. E Eliseu ora e fala, Senhor, raba os olhos do meu servo, para que ele veja. E no mesmo instante Eliseu também orou, Senhor, fila esses homens de cegueira. E aquele grande exército que estava ali, ficou todo mundo cego. E Eliseu sai, dá a mão no primeiro e vai fazendo aquela fila e leva todo mundo para Samaria. O homem que vocês estão procurando é esse aqui, esse aqui é o rei. Não sou eu, não. Muitas das vezes, meu irmão, nós temos sido enganados porque nós queremos. Erramos por não conhecer as Escrituras, por não conhecer o poder de Deus. Vivemos no engano, sem prestar atenção, ter zelo de Deus. Como Israel não é sinônimo de salvação. Só ser zeloso por Deus não é garantia. Não adianta você ser zeloso, você temer a Deus, mas se você não tomar uma posição pelo Senhor Jesus, você será condenado. Olha lá em Romanos 10, versículo 2. Paulo vai falar porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que acontecerá com os judeus que creem em Deus? O judeu crê em Deus, creem, mas vai tudo para o inferno. Não tem chance, se não tomar uma posição pelo Senhor Jesus. Eles creem em Deus, mas não em Jesus. E se não creem em Jesus, não serão salvos. Se houvesse possibilidade de ser salvo sem crer no Senhor Jesus, Paulo não teria se esforçado e sacrificado tanto para ensinar aos judeus a respeito de Cristo. Paulo não teria se esforçado, Paulo não teria tomado
Quantas chicotadas Paulo tomou. Paulo foi apedrejado, foi descido dentro do cesto, sofreu naufrágio. Uma cobra segura no dedo dele uma víbora. Todo mundo falando, ele está em pecado, ele é um pecador, ele só sacode a mão no fogo, a víbora cai para lá e todo mundo esperando, ele vai morrer, é agora, é agora, é agora. Aquele que tem promessa de Deus não morre. Aquele a quem Deus falou, não, você vai cumprir essa carreira. Você começou uma carreira, você vai terminar. E Paulo, no final da vida dele, Paulo vai dizer, ó, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Paulo agora estava pronto para morrer. Enquanto você não combater o bom combate, enquanto o Senhor não determinar aonde é o final da sua carreira, ela não vai terminar. Jesus é a plena revelação de Deus. Não podemos conhecer o Pai a não ser através do Filho. Deus encarregou Jesus de unir o Senhor ao seu povo. Jesus é essa união, Jesus é essa ponte, Jesus é aquela escada que Jacó viu naquele dia que ele estava subindo, que ele viu uma escada, viu os céus abertos, os anjos subindo e descendo. Jesus é aquela escada, Jesus é que faz a união entre o homem e Deus. Sem Jesus não há salvação. Sem o Senhor, se os judeus não se converter, se os judeus não tomarem uma posição pelo Senhor Jesus, não há como ser salvo. Os judeus ou qualquer outro povo só vão encontrar a salvação por intermédio do Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Gostar também somente de ouvir a palavra, como Herodes, também não é a solução. Tem pessoas que gostam de ouvir a palavra, não. Eu vou na igreja, eu gosto de ouvir a palavra. Eu ouvo a palavra, eu saio tranquilo. Eu saio tão sereno, meus problemas parecem que acabaram. Só isso também não é o suficiente. Ouça o que aconteceu com Herodes. Em Marcos, capítulo 6, versículo 20. Quando Herodes mandou prender a João Batista, ele manda prender a João Batista. Marcos 6,20 diz que porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Só ouvir de boa vontade não é sinal. Nossas atitudes sob pressão frequentemente demonstram quem realmente nós somos. Quer conhecer um homem? Põe ele sob pressão. Quer conhecer uma pessoa? Põe ela sob pressão, para você ver. Herodes temia João, satisfazia o que João queria na cadeia. Mas no momento que a mulher dele pôs ele sob pressão, ele mandou degolar João. Mandou cortar a cabeça. Corta a cabeça dele. A hora que Herodias pediu, por causa do pecado, porque João decretou o pecado de Herodes. Olha, essa mulher que você está com ela não é sua mulher, não. Essa é a mulher de Filipe. Você roubou a mulher de Filipe, você pôs o Filipe, expulsou o Filipe para tomar a mulher dele. Quando confrontado o pecado, põe o homem sob pressão, você vai saber quem ele realmente era. Esse homem era um covarde, era como Acabe, que lá no passado tentou tomar a ira de um homem, tentou tomar a plantação de um homem, e depois vai chorar perto de Jezebel. Jezebel chega perto dele e pergunta para ele, por que você está triste, Acabe? Ah, eu fui comprar a vinha de fulano, mas ele não me quis vender. Ela vira para ele e fala, você é rei ou não é? Você manda ou não manda? Amanhã eu te dou essa vinha.
E ele queria a vinha, o cara tinha uma vinha que era uma herança. Ele queria para plantar couve, fazer uma horta. Não venda a sua herança por nada. Não venda a sua herança. Não perca a sua salvação por causa de coisas pequenas. Esse homem morreu. Ele foi apedrejado, 2 testemunhas falsas. Mas a salvação dele está garantida. E a de Acabe, e a de Jezebel. Jezebel, os cachorros comeram. Sobrou só as palmas da mão dela. Acabe foi enterrado, mas os cachorros lamberam o sangue dele, porque a profecia tinha que se cumprir. Muitos menos pertencem ao povo escolhido. Muitos, mesmo pertencendo ao povo escolhido, como Coré, quando o engano vem, quando o auto-engano aparece, a morte é certa. Em Números 16, 32, vai nos dizer, Coré, Datã e Abirão pecaram contra Moisés. E quando eles testam Moisés, Moisés diz, olha, se vocês morrerem, como qualquer ser humano morre, se vocês morrerem de morte natural, eu não sou servo de Deus. E a Bíblia fala lá em Números 16, 32, e a terra abriu a sua boca e tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua família. Somente pertencer ao povo de Deus. Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, minha mãe é crente, meu pai é crente, eu sou filho de crente, eu tenho a minha salvação, não tem não. Não ensine os seus filhos, não coloca isso na cabeça dos seus filhos, porque que se você é salvo, a salvação deles está garantida. A hora que chegar a idade, eles têm que tomar uma posição pelo Senhor, eles têm que abrir a boca, vir à frente, confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Eles têm que entender isso, eles têm que compreender que há um só Deus e um só Senhor, e é o único que pode salvar e livrar a nossa alma do fogo eterno. Estar somente próximo não é o suficiente. Estar próximo da salvação não é o suficiente. Voltando ao texto de Mateus, aquele jovem diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem estava tão próximo de Deus, tão junto, conhecia tudo, sabia tudo. E mesmo assim, não adianta estar tão próximo, e mesmo assim ir para o inferno. Mateus 25, 41 vai nos dizer, não adianta estar próximo de Deus e não ter o coração nas coisas de Deus. Mateus 25, 41 diz que o Senhor naquele dia então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Estar perto da santidade não é sinônimo de salvação. Gostar de ouvir a palavra não é garantia de salvação. A garantia da sua salvação é se você não deixar ser enganado, você saber que você tomou uma posição pelo Senhor Jesus, você tem que batalhar para a sua santificação. Cada coisa que o Senhor for colocando no seu coração, que você prestar atenção, opa, isso aqui não está certinho com a palavra não. Por isso que temos que conhecer a palavra, para não cairmos nos enganos da nossa mente, para nós mesmos não nos enganarmos de dizermos, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso foi no passado. O Deus do passado é aquele Deus cruel, o Deus do Velho Testamento é aquele Deus que matou.
Não, Deus não mudou, Deus é justo. Tudo o que aconteceu, Deus não mudou. E se Ele não perdoou aquele povo, se Ele não perdoou nenhum desses aqui que nós citamos, Ele não vai perdoar nem a mim, nem a você, se não tivermos dentro do propósito dele. Amém? E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, e que as boas mãos do Senhor, a bênção do Senhor, seja sobre a sua vida, trazendo compreensão e entendimento de qual é a vontade dele para cada um de nós. Amém? Deus é bom e é maravilhoso. Nós vamos passar